A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM, iniciando mais um programa Ordem e Progresso, com a presença aqui do nosso professor e sociólogo Robson Augusto, nosso co-apresentador, e do patriota da equipe Pesadelo dos Políticos Rio de Janeiro, patriota Vander, presente aqui com a gente no estúdio. Um abraço aqui pro nosso amigo Geraldo, que acabou de tirar a camisa vermelha do PT aqui e enganou a gente aqui colocando uma camisa azul. Boa tarde para todo mundo e vamos para as notícias. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Começando aqui com uma notícia do portal Terra, do dia 13 de setembro. Justiça nega análise de insanidade mental de Adélio Bispo. A terceira vara de Justiça Federal em Juiz de Fora negou o teste de insanidade mental do agressor confesso de Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, no início da tarde desta quarta-feira, dia 12. O juiz Bruno Savino escreveu que, até o presente momento, não há elementos de informações que sustentem a existência de dúvida relevante e plausível sobre a rigidez mental do investigado. O pedido havia sido protocolado pela defesa de Adélio. O juiz acrescentou que o indeferimento não impede a renovação do pedido, desde que acompanhada de novos elementos de informação que indiquem o efetivo comprometimento da capacidade do investigado em entender o ilícito ou determinar-se conforme este entendimento. O juiz também facultou à defesa de Adélio o acesso de médico de sua confiança ao custodiado, para que produza o laudo técnico a fim de subsidiar eventual renovação do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Assim, caso requerido pela defesa, oficie-se ao excelentíssimo juiz federal, diretor do presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a fim de comunicar-lhe desta decisão. Caso a defesa apresente laudo médico ou documentos que digam respeito à condição de saúde de Adélio Bispo de Oliveira, desse vista ao Ministério Público Federal. Nesta hipótese, fica decretado o sigilo destes autos, a fim de resguardar a intimidade do investigado. Arquivem-se os autos, sem baixa na distribuição, diz a decisão. Emílio, interessante, né? Muita gente está falando sobre a insanidade ou sobre a sanidade mental do agressor do candidato Jair Bolsonaro. Algumas pessoas levantam hipóteses de que ele trabalhou em conjunto, né? Surgiram aí na internet várias imagens, vários vídeos, né? Supostamente mostrando que ele não estava sozinho, mas nada ficou comprovado. Inclusive algumas pessoas receberam pedidos de desculpa. Essa semana
algumas pessoas famosas levantaram questionamentos, né? Inclusive jornalistas da Globo levantaram questionamentos aí em cima de falas do próprio Adélio, que indicavam que ele não estaria sozinho. E nós vamos colocar o áudio aí para o ouvinte chegar às próprias conclusões. Exato. E desses vídeos aí que você citou, cabe ressaltar aqui que a Polícia Federal descartou a hipótese de uma menina, né, de uma mulher que estaria envolvida aí nesse caso. Pode até ter outras pessoas, né, mas a moça referida no vídeo foi descartada aí pela Polícia Federal. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, patriotas. Querendo dar um adendo aí, só dizer também que não necessariamente na execução do atentado, mas pode ter alguém por trás como mandante também, né? Inclusive, bem lembrado, tem gente aí divulgando um vídeo de uma pessoa que estaria dando um soco no candidato Jair Bolsonaro quando ele estava entrando, né? E depois foi comprovado que aquele indivíduo ali, na verdade, estava só ajudando a colocarem Bolsonaro para dentro do veículo. Então as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que se fala e se compartilha na internet, porque você pode levantar o ódio contra uma pessoa e fazer com que essa pessoa seja até agredida, né? Exatamente. Ou seja, aquilo ali pode ter sido uma manipulação do vídeo, colocou em câmera lenta e o vídeo, né, você entende outra coisa quando assiste, né? E vamos ouvir agora a fala do Adélio, né, que tem levantado questões, né? Tem gente que está dizendo, não, ele não estava sozinho por conta do que ele fez lá perante a juíza, por conta do que ele declarou perante a juíza. Mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Embora pretendíamos eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Ou seja, ele fala claramente no áudio, embora pretendíamos, né, no plural. Isso sugere que tinha mais pessoas com ele, claramente. E quando ele fala do planejamento, ele usa, né, o plural, né, ele usa pretendíamos, né, indicando que tem mais pessoas. E quando ele fala do que ele sentia, ele usa claramente eu, a primeira pessoa do plural. Então isso, para algumas pessoas, né, indica que ele não é aquele tipo de pessoa que fala tudo, pretendíamos, fazíamos, queríamos, que tem gente que se refere a si mesmo como nós. Mas pelo depoimento dele aí, nós percebemos que quando ele fala dos sentimentos próprios, ele fala eu me senti ameaçado. Isso é uma conclusão que, inclusive, o jornalista Alexandre Garcia divulgou no Twitter dele. É bom dizer também que a Polícia Federal está em cima da Lan House que ele teria utilizado para fazer certos contatos e está apurando que contatos seriam esses, né? Tem muitas outras coisas aí também na internet, né? Pessoal publicando aí que ele teria feito curso de tiro, que ele tem cartão de crédito aí internacional, que ele é assalariado, que é pedreiro, que não teria condições de fazer certas viagens. Então tem muita coisa aí para ser investigada, né? Esclarecida aí para a população. Bem, vamos para a segunda notícia. Jornal Extra de 12 de setembro. Morre militar baleado em carro de aplicativo em Guadalupe. O militar da aeronáutica José Luiz Gomes de Freitas não resistiu aos ferimentos após ser baleado por bandidos que dispararam contra o veículo em que ele era passageiro. Ele morreu nesta segunda-feira, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira e desde então o soldado estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, o motorista do automóvel, Renato Euclides da Cunha, que fazia uma corrida pelo aplicativo Uber, também foi baleado e morreu. Eu recebi essa notícia em casa e eu conheço o Renato, que faleceu. O Renato Nogueira, ele era fotógrafo
de MMA, fotógrafo de jiu-jitsu, inclusive trabalhou junto com uma pessoa que foi entrevistada aqui, o professor Júlio Machado, e quando me narraram essa situação, falaram: o Renato trabalhava como Uber e pegou um caminho errado, entrou numa favela por engano, e quando os marginais mandaram parar, ele acelerou o carro. Eu achei aquilo estranho, porque o Renato era um cara vivido, um cara experiente, morador da Baixada Fluminense, Belfort Roxo. Eu achei estranho que ele acelerasse o carro quando indivíduos armados mandaram que ele parasse. Mas depois, quando me falaram que era o passageiro, um militar da aeronáutica, né, eu e algumas outras pessoas chegamos à conclusão de que o militar da aeronáutica, com medo de morrer, deve ter gritado para ele: não para, não para, não para, porque vão me matar. E ele acelerou o carro e os bandidos atiraram. Então o Renato morreu instantaneamente e o militar da aeronáutica tomou 8 tiros e ficou vivo até hoje, né? Ou seja, calamidade, né, total. Ninguém tem mais segurança aí no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né, no geral. O direito de ir e vir já foi cerceado há muito tempo. E vou continuar aqui a notícia. Segundo a Polícia Militar, Renato levava o militar da aeronáutica para Realengo, na Zona Oeste, e pegou um atalho por ruas próximas ao Complexo do Chapadão, na Rua Fernando Lobo, em Guadalupe, na Zona Norte. Ele recebeu ordens de parada de traficantes, como eu disse aqui, né, e acelerou o carro. Os criminosos fizeram uma série de disparos. O motorista morreu na hora e José Luiz foi socorrido e levado para o hospital, onde ficou informado até esta segunda-feira. Agora, ouvinte, preste atenção. Quem tiver informações sobre os suspeitos pode denunciar pelo WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados. O telefone é 021 98849 6099 ou pelo Facebook no endereço https://facebook.com/procurados.org. O anonimato é garantido, segundo a Segurança Pública do Rio de Janeiro, e as informações recebidas serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios. E tem o telefone também do Disque Denúncia, né? 21, aqui Rio de Janeiro, 2253 1177. 2253 1177. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Estadão do dia 12 de setembro. Parou a enganação, diz Alckmin, sobre confirmação de Haddad como candidato do PT. Antes de ler a notícia, eu vou dizer que essa enganação já vinha se arrastando aí por vários meses, né? O pessoal confirmando aí, falando que o Lula seria candidato e ficaram enrolando esse tempo todo. A confirmação do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato oficial do PT nas eleições de 2018, põe fim à enganação em que um partido vem fazendo há meses, afirmou nesta terça-feira o candidato à presidência do PSDB, Geraldo Alckmin. Parou a enganação. É inacreditável o que o PT fez, esse tempo todo sabendo que o Lula não ia ser candidato, ficou com essa enganação com 2 objetivos. Primeiro, vitimização. Segundo, proteger o Haddad, porque quando vira candidato, fica sujeito à transparência absoluta. E fazendo uma pequena correção aqui, não é Haddad, é Haddad, né? Só que o pessoal lá no Nordeste conhece ele como Andrade. E nas redes sociais é conhecido como Maldade. Então fica meio complicado aqui para falar o nome desse comuna aí.
É compreensível, né, Emílio? Não só nas redes sociais, como também em São Paulo, conhecido como maldade. Então, sigamos em frente. O Alckmin disse que isso era enganação, porque na verdade todos nós sabíamos que Lula jamais seria candidato, segundo a lei da ficha limpa. O PT empurrou isso com a barriga e para muita gente essa demora acabou atrapalhando o Haddad a se tornar conhecido. Pelo que a gente sabe, a candidata Manuela, que agora é vice do Haddad, estava fazendo pressão para que isso já fosse anunciado há algumas semanas. E como o Emílio falou aqui, realmente parece que Haddad está sofrendo com isso, porque no Nordeste, como foi dito aqui, em alguns lugares Haddad é conhecido como Andrade. Ou na rede social é conhecido como maldade. E isso acabou trazendo um racha, um certo mal-estar lá dentro do PT, a ponto do Lula ter publicado uma carta pessoal entre aspas, porque é pública, dizendo pro Haddad que o PT tá junto, mas o que significa quando o Lula fala uma coisa, a gente entende que pode ser outra, né? Afinal, o cara tá condenado, né? Na realidade, a intenção do PT era empurrar isso através de recursos judiciais até a eleição, para ter a fotinho do Lula ali na urna, né? Exatamente. Para os eleitores incautos irem lá e digitarem 13. E aparecendo nos programas eleitorais, né? Que estava aparecendo também. Agora, quando o Robson diz que o Lula escreveu uma carta, eu acho isso aí quase impossível, né? Porque ele é semi-analfabeto. A carta é bem grande, e como tinha uma grande parcela do PT querendo que Haddad fosse anunciado já há várias semanas como o candidato oficial, isso causou um certo racha, e a cartinha do Lula endereçada a Haddad, na verdade é endereçada para todo o partido, né? Tá quase assim, né? Hashtag estamos todo mundo junto, não há racha. Mas vindo da boca do Lula, né, a gente pode entender que a coisa talvez seja diferente, né? Com certeza. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Pessoal, agora a gente vai chamar a atenção aqui dos ouvintes da Rádio Metropolitana. Teve uma grande polêmica aqui essa semana em relação a áudios, né, do candidato Ciro Gomes, né? Então a gente vai escutar o áudio aqui, depois a gente entra aí comentando o assunto. Nos últimos tempos, as Forças Armadas ficaram muito empoderadas e entraram ali num debate, enfim, para todos os candidatos. Tem um candidato que é muito ligado a isso. Como que vai ser a sua relação com os militares no governo? Sob ordem da Constituição, eu mando e eles obedecem. Botar na caixinha? Como está escrito na Constituição, eu assumiria, presidente da República, o comando em chefe das Forças Armadas. Eu as quero poderosas, eu as quero modernas, prontas a defender a soberania nacional, território, a integridade. Não quero eles envolvidos em negócio de enfrentamento de narcotráfico, isso é conversa de americano para destruir as Forças Armadas dos países periféricos, como já fizeram com o México. Eu os quero altivos, bem remunerados, decentes, respeitados na sociedade brasileira, mas no meu governo militar não fala em política. Nesse domingo, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, disse que o eleito presidente em outubro pode não ter legitimidade para governar, e disse também, enfim, também manifestou a opinião dele sobre o caso do ex-presidente Lula. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria para essas declarações? Estaria demitido e provavelmente pagaria uma cana. Quero saber com que autoridade, com que moral
esse cidadão que responde a mais de 100 processos, agride manifestantes indefesos, né, com manifestações ordeiras, tem para falar que iria demitir o general de exército Vilas Boas, né, e chamar aí outros militares aí de burro de cargo. Que moral esse cidadão tem para falar uma coisa dessa? É interessante, o Ciro faz essa declaração, mas demonstra completo desconhecimento, né, de como se dão as coisas no meio militar, né? E Robson, ele já foi militar? Conhece alguma coisa de hierarquia e disciplina? Acredito que não, né? Ciro é chamado por aí de cachorro doido, né? Cachorro louco. E desde pequenininho nas Forças Armadas a gente ouve uma coisa interessante: ordem errada não se cumpre. Então não pense o Ciro que vai chegar mandando e todo mundo vai fazer aquilo que ele quer. Inclusive tem gente já querendo pegar carona, né? O Alckmin talvez esteja percebendo alguma possibilidade aí, já se levantou em defesa do general Vilas Boas, né? Disse que general Vilas Boas tem uma conduta ilibada, é super honesto e tudo aquilo que ele é realmente. E o Vilas Boas, né, para receber essa crítica do Ciro aí, na verdade o que ele falou? Ele falou que se Lula, né, ele deixou implícito que se Lula fosse candidato, estaria em risco, né, a credibilidade das instituições brasileiras, o que é verdade. Lula é um condenado em segunda instância. Não? Lembrando que ele não só falou em demissão, mas falou em cana. Quer dizer, a gente só pode enxergar isso como uma declaração de um ditador, né? Que a gente não pode esperar que as Forças Armadas venham a público agora responder às declarações de Ciro Gomes, porque isso estaria dando mais status para o candidato, né? Ele estaria sendo, né, passaria a ser reconhecido como aquele que enfrentou os militares, aquele que atiçou os militares, e talvez isso fizesse com que ele se tornasse um ícone da esquerda, né? E Ciro, como a gente vem falando há muito tempo aqui, ele talvez queira ser conhecido como anti-Bolsonaro, né? Aquele que fale alto, né? Aquele que tenha discursos incisivos, mas do lado da esquerda, né? Na realidade, Robson, os militares estão bem atentos. Como todo brasileiro patriota, está atento nessas eleições agora, em 2018. Só tem que ficar resguardando a nossa Constituição, entendeu? E acho que esse é o papel das Forças Armadas. As declarações do general Vilas Boas, que para Ciro foram polêmicas, foram em resposta a uma pergunta de um repórter. A pergunta foi: na possibilidade de Lula se tornar elegível e ganhar, qual seria a posição das Forças Armadas? Vilas Boas respondeu: nós somos instituição de Estado que serve ao povo. Não se trata de prestar continência para A ou B, mas sim de cumprir as prerrogativas estabelecidas a quem é eleito presidente. Não há hipótese de o Exército provocar uma quebra de ordem institucional. Não se trata de fulanizar. O pior cenário é termos alguém sob júdice afrontando tanto a Constituição quanto a lei da ficha limpa, tirando a legitimidade, dificultando a estabilidade e a governabilidade do futuro governo e dividindo ainda mais a sociedade brasileira. A lei da ficha limpa se aplica a todos. Essa foi a declaração de general Vilas Boas, que Ciro diz que é uma manifestação política. Na verdade, ele só falou verdades. Exatamente, muito pertinente a colocação aí do general Vilas Boas. E baseado na Constituição, sempre. Com certeza, a Constituição é lei da ficha limpa. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos.
www.opesadeirodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Sintonize Metropolitana 1090 AM. Pensou em segurança e tecnologia, pensou Atento. Circuito de imagem, alarme, rede, PABX, interfone, portão e informática. 9702-29634. 9702-29634. Atento. Consultoria, tecnologia e segurança. Dando prosseguimento aqui, notícia do Jornal do Brasil. Haddad seria presidente por procuração, afirma Ciro Gomes ao Jornal do Brasil, candidato do PDT à presidência da República. Fernando Haddad será eleito por procuração de Lula, comparando o ex-prefeito de São Paulo a ex-presidente Dilma Rousseff em termos de inexperiência, para ocupar o cargo no Palácio do Planalto. Ciro criticou o PT por só ter anunciado Haddad no lugar do ex-presidente Lula nesta terça-feira, dia 11, e afirmou que o partido só pensa em si e não no Brasil. O pedetista participa da sabatina do jornal O Globo. Ao comentar o convite que recebeu do PT para ser vice de Lula, quando a candidatura do petista foi posta em xeque pela lei da ficha limpa, disse: veio Dilma, Roberto Requião intermediando essa conversa. O Brasil não precisa de presidente por procuração. Sou amigo de 30 anos do Lula. Estive na luta contra o impeachment. 2/3 dos votos do Ceará foram contra. Fui ministro dele. Mas o Brasil não aguenta outra Dilma, afirmou. Sem atacar Haddad, Ciro disse que o candidato não tem estofo para ocupar o Planalto, por não conhecer o Brasil. Haddad, não por demérito dele, não conhece o Brasil. Não tem experiência. Até ele saber onde fica a cabeça do cachorro, o Vale do Jequitinhonha, o Alto dos Simões, fica difícil. Minha crítica é a essa dinâmica que se aproveita dessa generosa gratidão pela obra do Lula que o povo tem, para de repente você agora nomear uma pessoa. A gente já viu esse filme. Isso aqui, no meu entendimento, foi praticamente um elogio de ponta cabeça aí ao ex-presidente Lula, que está condenado e preso, que não vai poder ser candidato, né? Ele rasgou cedo aqui, do início ao fim nessa matéria aqui, inclusive é amigo de mais de 30 anos do Lula, afirmou aqui ao Jornal do Brasil. Eu chamo a atenção aqui para uma colocação interessante do Ciro, né? Ele mencionou que foi candidato para ser vice na chapa do Lula. E foi convidado, né? E a gente fica imaginando que estaríamos agora com uma configuração completamente diferente nas pesquisas, né? Porque talvez se somasse os votos que o Ciro tem aos votos que o Haddad possui, né? Então, talvez o PT tenha mexido de forma errada aí, né? As suas peças, né? Mas o Haddad, ele não conseguiu nem se reeleger prefeito de São Paulo. Você acha que ele ainda tem muito voto, ô Robson? Eu estou falando aqui o que indicam as pesquisas, né? Então... Essas pesquisas aí, não sei não, hein, pessoal. É um pouco, no mínimo, suspeita alguns institutos aí dessas pesquisas. Resumindo aí as colocações de Ciro, né? Ele diz que Haddad, como Dilma, não governaria. Seria apenas uma espécie de pau-mandado do presidente Lula, mesmo estando preso. O que não é novidade para ninguém, né? Na realidade, ele continua sendo pau-mandado. E lembrando aí o nosso ouvinte aí que o nosso teleprompter tá meio complicado aqui, por isso que o Emílio leu Alto dos Simões, mas ele queria falar Alto Solimões. Qualquer lugar. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Hoje a gente vai falar do hino da cavalaria. A cavalaria, no início das operações, é empregada à frente dos demais integrantes das forças terrestres, na busca de informações sobre o inimigo e sobre a região de operações. Participa de ações ofensivas e defensivas, aplicando suas características básicas:
modalidade, potência de fogo, ação de choque, proteção blindada e sistemas de comunicações amplo e flexível. Seus elementos podem ser blindados, mecanizados e de guardas. Participa do cerimonial com escolas mecanizadas e a cavalo. A cavalaria brasileira tem sua origem ligada à organização do Regimento de Dragões Auxiliares em Pernambuco. Ao término da guerra contra os holandeses, remunerada por homens abastados como João Fernandes Vieira. Mais tarde, na época do governo do Marquês de Pombal, criou-se no Rio de Janeiro o Regimento de Dragões, que visava garantir a autoridade e o cumprimento das leis, ficando ainda em condições de acorrer em tempo de guerra, onde fosse necessário. Ficamos agora com o hino da cavalaria. Ligeira
Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Olá, tudo bom, patriotas? Aqui quem fala é o Pablo Ferreira, aqui do Amazonas, Pesadelo Amazonas. E o Brasil que eu não quero é que nossas faculdades e escolas sejam tomadas por pensadores do cunho marxista e leninista, onde só colocam coisas erradas na cabeça dos nossos jovens e adolescentes. O Brasil que eu não quero é quando você sai da sua casa, vai na padaria, vai para a faculdade ou vai para o trabalho e não tem a certeza de que você voltará vivo. O Brasil que eu não quero é o Brasil que tenhamos que ficar puxando o saco de político para, quem sabe, um dia você conseguir emprego. E o Brasil que eu não quero é um Brasil que não tenha perseguições políticas, que eu diga que eu vou votar em candidato X e dentro do meu município eu não sofra perseguições políticas. E o Brasil que eu não quero é que o meu candidato à presidência não sofra atentados por parte da esquerda. A esquerda malandra e covarde. Esse é o Brasil que eu não quero. Meu nome é João Paulo, falo do estado do Amazonas, e o Brasil que eu não quero é onde as pessoas que falam merda, besteira, têm mais direito do que as pessoas coerentes, pessoas que falam as coisas, a verdade. Meu nome é Júlio Célio, Rio de Janeiro, São Gonçalo, pesadelo dos políticos, a qual participo. O Brasil que eu não quero, não desejo o comunismo no Brasil. Há muito tempo ele tenta se infiltrar no Brasil. Vieram por meio da força, não conseguiram, mas estão cada dia mais se infiltrando nas escolas, nas universidades, no Supremo Tribunal, nos vereadores, nas câmaras de vereadores. Estamos cercados. E o momento de escolha é essa. Nas votações agora, em que tipo de governos precisamos para o Brasil? Temos que tirar o comunismo de vez do Brasil. A hora é essa. Vamos votar consciente num país livre, democrático. Para frente, Brasil! Sou Adailton Alves dos Santos, de Parauapebas, no estado do Pará. O Brasil que eu não quero é que tenha um sistema de governo que usa como prioridade a calúnia, injúria e difamação como o que está instalado no país. O Brasil que eu não quero é onde os direitos de cada cidadão sejam totalmente violados e desrespeitados. Pois este último fato recente
é uma aberração na visão de cada um dos cidadãos de bem do nosso país. É incrível como as coisas no Brasil acontecem. Eles acusam nós de tudo que eles são e escancaram publicamente o seu modelo. Ainda bem que ficou tão escancarado a tal ponto que todos estão vendo realmente de quem é a intolerância e todas as mazelas em se tratando de humanidade. Graças a Deus que veio à tona, caíram-se as máscaras. Boa tarde, ouvintes do programa Ordem e Progresso. Aqui quem vos fala é Regis, São Bernardo do Campo. E o Brasil que eu não quero é um Brasil comandado por princípios, métodos e ideologias de base comuno-socialistas e que seja aniquilada qualquer possibilidade de gestores insanos, a exemplo dos icônicos Lula, José Dirceu e FHC, na gestão em todos os níveis do país, desde a padaria à presidência da República. Obrigado. Eu sou Elizabeth Lopes, falo de Niterói, Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero é o que estamos vivendo hoje. É triste ver o nosso Brasil cheio de corrupção, de insegurança, de descaso com aqueles que precisam de atendimento médico e o desrespeito que vemos a toda hora aos aposentados que trabalharam muito pelo nosso país e hoje não recebem em contrapartida o direito à dignidade a que fazem jus para desfrutarem do descanso merecido com qualidade de vida em sua idade madura. Muita esperança em 2019. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Realizações da época do governo militar. O principal motivo da instauração do famoso ato institucional número 5 foi exatamente frear a organização dos grupos guerrilheiros que aterrorizavam pessoas inocentes no nosso país. Se os militares não tivessem agido com rapidez e seriedade, teríamos certamente nos tornado uma ditadura comunista. E o número de mortos certamente seria contado na casa das centenas de milhares, como ocorreu na Rússia, Cuba, China e outros países comunistas. Veja alguns dos atentados ocorridos no país. Ultrapassa o número de 120 pessoas. A quantidade de mortes por causa de atentados terroristas por parte da esquerda. A maior parte são pessoas inocentes que não tinham ligações políticas ou com militares. 10/5/1970, Alberto Mendes Júnior, primeiro-tenente da Polícia Militar de São Paulo. Esta é uma das maiores expressões da covardia e da violência de que era capaz o terrorista Carlos Lamarca. No dia 8 de maio de 1970, 7 terroristas, chefiados por ele, estavam numa picape e pararam num posto de gasolina em Eldorado Paulista. Foram abordados por policiais e reagiram à bala, conseguindo fugir. Ciente do ocorrido, o tenente Mendes organizou uma patrulha. Em 2 viaturas, dirigiu-se de 7 Barras para Eldorado Paulista. Por volta das 21 horas, houve um encontro com os terroristas, que estavam armados de fuzil, FAL, enquanto os PMs portavam um velho fuzil Mauser, modelo 1908. Em nítida desvantagem bélica, vários policiais foram feridos e o tenente Mendes verificou que diversos de seus comandados estavam necessitando de urgentes socorros médicos.
Julgando-se cercado, Mendes aceitou render-se, desde que seus homens pudessem receber o socorro necessário. Tendo os demais componentes da patrulha permanecido como reféns, o tenente levou os feridos para 7 Barras. De madrugada, a pé e sozinho, Mendes buscou contato com os terroristas, preocupado que estava com o restante de seus homens. Encontrou Lamarca, que decidiu seguir com seus companheiros e com os prisioneiros para 7 Barras. Ao se aproximarem dessa localidade, foram surpreendidos por um tiroteio, ocasião em que 2 terroristas desgarraram-se do grupo e os 5 terroristas restantes embrenharam-se no mato, levando junto o tenente Mendes. Depois de caminhar 1 dia e meio pela mata, os terroristas e o tenente pararam para descansar. Carlos Lamarca, Oshitari Fujimori e Diógenes Sobrosa de Souza afastaram-se e formaram um tribunal revolucionário que resolveu assassinar o tenente Mendes. Os outros 2, Ariston Oliveira Lucena e Gilberto Faria Lima, ficaram vigiando o prisioneiro. Poucos minutos depois, os 3 terroristas retornaram e Oshitari Fujimori desfechou-lhe violentos golpes na cabeça com a coronha de um fuzil. Caído e com a base do crânio partida, o tenente Mendes gemia e se contorcia em dores. Diógenes Sobrosa de Souza desferiu-lhe outros golpes na cabeça, esfalecendo-a ali mesmo. Numa pequena vala e com os coturnos ao lado da cabeça ensanguentada, o tenente Mendes foi enterrado. Ficamos aqui com essa história aí lamentável, né? Uma covardia sem tamanho. Encerramos aqui os feitos do governo militar e um dos motivos aqui pela instauração do famoso AI-5, o Ato Institucional número 5. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. O caos em sua vida, o caos em nossas vidas. Algumas vezes ao longo da vida nós passamos por fases difíceis em que tudo parece dar errado. Então buscamos a Deus, lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, pedimos que Ele tenha misericórdia de nós e que nos ajude em meio a tantos problemas. Alguns de nós até faz promessas de deixar de fazer isso ou aquilo. É preciso entender que algumas vezes esses problemas acontecem simplesmente porque vivemos num mundo mau e cheio de aflições. Como Jesus mesmo deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Todavia, em outros casos, essas dificuldades podem estar sendo causadas por nós mesmos, por ações equivocadas, por erros nossos. Em um momento da história, os judeus passaram por uma dificuldade tremenda. O povo havia acabado de entrar na chamada Terra Prometida e tinham conquistado a primeira cidade, Jericó. Deus havia prometido muitas vezes que Israel seria vitorioso em todas as batalhas. Assim, eles foram confiantes em direção à segunda cidade. Mas quando chegaram lá, tomaram uma surra, perderam a guerra, e alguns soldados de Israel morreram. Então Josué, o comandante, ficou desesperado e se prostrou diante de Deus, cobrando-o para que cumprisse suas promessas de vitória para o povo. Veja o que Deus lhe respondeu: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens.
não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado à destruição. Está lá em Josué capítulo 7. Como vimos, Israel foi derrotado. Sofreu não por causa da habilidade do inimigo, mas porque havia desobedecido uma ordem do próprio Deus. Deus tinha mandado que eles destruíssem tudo na primeira cidade e nada recolhessem, mas eles acabaram roubando alguns itens e os guardaram em suas próprias casas. Eram coisas consagradas a ídolos, que representavam um relacionamento com o pecado, com outros deuses. Será que em sua vida também não existem coisas que deveriam ser deixadas para trás? Será que você também não guarda pecados em sua vida? Talvez insista em uma mentira, um vício. Talvez insista em um relacionamento que você não sabe, que você sabe que não é correto, mas teima em continuar. Só você mesmo pode responder a essas perguntas. Se você quer andar realmente em vitória, verifique se tem levado uma vida de verdade. Verifica se anda de acordo com aquilo que aprendeu que é exigido por Deus. Em todas as áreas, Deus é amor, é perdão, é altruísmo e exige que seja colocado acima de tudo e de todos. A desobediência traz, sim, sérias consequências, mas quando você toma a decisão de fazer o que é certo, a ligação com o Pai é restabelecida. Ele novamente vai junto com você para as batalhas. A comunicação com Ele fica mais clara e você então começa a perceber a mão do Senhor endireitando seus caminhos e cumprindo os planos dele na sua vida. Desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente e que derrame sobre você a saúde, fartura e um dos presentes mais importantes que pode existir, a sabedoria, a mesma que foi dada ao rei Salomão e o fez o dono de grandes decisões que impactaram toda uma nação. Viva uma vida de verdade e ande de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Deus é bom pra mim, sempre foi assim, desde o dia em que do pó da terra me formou. Perfeito e eterno amor me revelou. Deus é bom pra mim, é bom pra nós. Eu ouço a sua voz, nos colocou no meio do jardim. Perfeito como Ele é, como pode ser tão bom assim? Mesmo quando nós trocamos o eterno pelo vil e o fruto venenoso nossa alma consumiu, não nos desprezou, sua voz ecoou, veio nos buscar, não havia rancor, só tristeza em seu falar, tomou-nos pela mão e no portão nos despediu, mas antes com ternura nos vestiu. Deus é bom, só então percebi o quão bondoso Ele é. Prometeu que o Salvador nasceria da mulher. Foi por ela que o mundo conheceu tristeza e dor. Porém dela nascerá o Salvador. Deus é bom pra mim, é bom pra nós. Eu ouço a sua voz, nos colocou no meio do jardim. Perfeito como Ele é, como pode ser tão bom assim?
Gostaríamos de agradecer aos guerreiros, aos patriotas de todo o Brasil que estão fortalecendo aí o compartilhamento, fortalecendo o programa Ordem e Progresso da Rádio Metropolitana 1090 AM. Leandro Beltramini, Cíntia Raica, Ronaldo Campos, Clá Custódio, Alexandre Guzmão, Marcelo de Oliveira, José Eduardo Nunes, aos parceiros, Partido Militar Brasileiro, grande abraço aí ao presidente do Partido Militar Brasileiro, patriota Gerson Paulo, Politicamente Incorreto, Niterói, Liga de Muay Thai Brasil, grande abraço aí ao mestre Flávio Almendra, Gold Fighters, canal online no YouTube, grande parceiro do grupo, Riachuelo Tênis Clube, a nova diretoria do Riachuelo Tênis Clube, senhor Alarcon, grande abraço aí pro novo presidente do Riachuelo Tênis Clube, canal Universo, um abraço pro guerreiro Edemir e sua equipe, revista Sociedade Militar e para toda a família, o pesadelo de qualquer político. Quero agradecer a participação do patriota Vander, Pesadelo Rio, e do nosso amigo co-apresentador Robson, revista Sociedade Militar. Mandando um abraço também pro Rodrigo Arnaud, do Motoclube Águias de Sepitiba, Paulo César Salgado Martins, Vivian Lima, Flávia Quarto, Daniel Musitano, Dirce Marinho, Hugo Cipolla e Bruna, Paulinho Fonseca, André e Marlene Boedo, Elisângela e Maria Guimarães, Reinaldo Toledo, Paulo Sérgio Soares e Duda Guedes. Obrigado pela participação, Vander. Até domingo que vem, se Deus quiser. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.